Glória a Deus. Eu quero falar sobre vencendo as batalhas nas estações que nós não escolhemos, que nós não desejamos passar. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Nesse capítulo 5 da carta do apóstolo Tiago, ele está falando dentro de uma temática sobre perseverança. É uma carta destinada à igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, nos dias do apóstolo Tiago. E quando chega a partir do verso 13 do capítulo 5 desta carta, ele vai falar de algo que é uma arma espiritual, a vida de oração. Então ele vai falar de elementos sobre o mundo espiritual. Então ele fala de cura se está alguém doente, ele fala que a oração do justo tem o seu efeito poderoso, e ele traz um exemplo nesta carta de um homem que viveu uma vida respaldada pela oração, e ele traz um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. E ao trazer a vida do profeta Elias, ele relata, ou faz um breve relato, de um homem que orou, Deus ouviu, e também o Deus que ouviu, respondeu. E dentro dessa carta ele fala de um processo que durou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Eu não vim falar hoje sobre oração, embora o que eu vou falar tenha a ver com a vida de oração. Ele é breve, porque ele está respaldando o que ele está trazendo na sua carta, mas o que Tiago não diz que foi o processo em si, o resumo, 1 Reis capítulo 17 vai narrar esse processo. E esse processo começa com esse profeta alinhado, confrontando o reino de Samaria, o reino do norte, nos dias do rei Acabe, aonde Baal, aonde os filhos de Baalins, um principado que dominava a região do Crescente Fértil, eles dominavam e tomavam de assalto as terras e chegaram até Israel por uma aliança de Acabe com a sua esposa Jezabel. Elias viveu um processo que durou 3 anos e meio e foi fortalecido pela vida de oração e pela vida de dependência à vontade de Deus. E essa saga, essa história começa com ele profetizando, trazendo juízo sobre Samaria. Ele não precisou dizer como um jargão profético: assim diz o Senhor. Ele diz: segundo a minha palavra, não há orvalho sobre a terra, nem chuva que descerá. E Deus foi e chancelou. A partir do verso 1 de 1 Reis 17, até o verso 2, Deus está chancelando. A partir do verso 3, agora Deus entra e fala com ele: levanta-te, desce ao Querite, esconda-te. E esconder no Querite não estava nos planos de Elias. Esconder no Querite não estava nos planos de alguém que abriu a boca e o céu respalda. E ele vai viver essa primeira estação, que ele não pede para ir, não pede sequer, pelo menos, para Deus pesar essa direção. Num tempo em que ele confronta um principado, o que era normal, o que era algo que poderia então estar na agenda é o principado cair e Deus ser honrado. Isso vai acontecer, mas não no tempo do profeta. Isso vai gerar ou durar 3 anos e meio. Então escute isso, porque quando ele vai para o Querite, ele vai viver as experiências que eu e você enfrentamos todos os dias. Os dias das nossas batalhas, que parece que o céu está fechado. Parece que as respostas demoram. E não demoram para todo mundo, demoram para mim e para você. Basta alguém ter um testemunho de vitória para contar ao seu lado. Se você não vigiar, não é inveja, não é nem olho grande, eu sei disso. Mas a nossa fé pode ser bombardeada, porque a gente está, e dentro desse contexto, fazendo tudo certo,
A gente abre mão de sonhos pessoais para viver o que Deus tem para nós, abre mão de uma carreira, abre mão de tanta coisa para agradar a Deus, e parece que esse fato vai produzir tudo errado, tudo aquilo que está ligado a nós. É o querite, é aquele tempo em que aquilo que você planejou não aconteceu e o que não planejou está acontecendo. São aqueles dias que a força emocional está enfraquecida, a fé está abalada, mas você continua sendo profeta, diga amém por isso. Você continua sendo homem de Deus, mulher de Deus, diga amém. Continua adorando, dizimando, muitas vezes orando em pensamento, porque não tem força para falar, não tem força para levantar a mão, mas continua debaixo da graça. E a pergunta é: onde está Deus? O que fiz para passar por isso? Qual é o pecado? Qual é a maldição? A visão que se tem é um peso espiritual, e nem sempre será Deus cobrando de você. Nem sempre é a causa e efeito, porque a nossa religiosidade vai gritar assim: Senhor, mostra meu pecado, porque eu estou passando por isso. E se não houver cometido pecado? E se você não tiver falhado e dado brecha? Será que tudo tem a ver com punição ou tratamento, ou crescimento, que vai trazer maturidade, amadurecimento lá na frente? Por que é que Deus nos leva para essa estação chamada querite? Porque Deus é especialista em tratar não no público, não no palco, não no altar. Deus é especialista em tratar de forma sós, no secreto. Quando você vê alguém no altar, ou alguém pregando, você vê teu apóstolo, tua bispa ministrando, saiba de uma coisa: muitas vezes a unção que é derramada aqui é resultado de lágrimas no secreto. Muitas vezes uma palavra liberada que mexe e muda o seu destino, da boca de quem está vindo, para que aquela palavra tomasse curso no mundo espiritual, foi necessário perder alguma coisa, foi necessário ser tratado em alguma área. É muito fácil dizer: segundo a minha palavra não vai ter chuva, não vai ter água. O desafio é ouvir a Deus e a sua vontade. Nós vivemos um tempo em que as pessoas brincam com essa terminologia: Deus falou comigo. Muitas vezes é a alma falando, a alma aflita, a religiosidade gritando, o ativismo da profetada, dessas questões que nós somos influenciados todos os dias. Uma das marcas da pessoa que diz Deus falou comigo é o princípio da obediência e fidelidade. Porque ouvir Deus não é ouvir de forma audível apenas. Ouvir Deus é estar com o coração entregue para viver o que Ele quer para a sua vida. Quem diz eu ouvi Deus está vivendo uma vida de submissão. Eu não consigo entender, pode ser profeta, intercessor, libertador, adorador, crente, dizer que Deus fala sempre com ele, mas não tem vida de princípio de obediência, de sujeição, faz da vida o que quer, é carreira solo, não vive em comunidade, não é pastoreado, não se submete. Você pode dizer qualquer outra coisa, e até mesmo o Deus que falou contigo, mas não é o Deus soberano. Pode ser o Deus com D minúsculo, o Deus caído, porque o Deus, quando fala, a marca de ouvir Deus é ser obediente, é ser fiel. Diga amém por isso. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: Deus está falando com a gente nessa manhã. Deus está falando com a gente aqui. Então, Deus não está apenas no resultado que estão apresentando aí. Deus está para além de números, de likes, de curtidas, de compartilhamentos. Deus está querendo hoje ter uma conversa comigo e com você de forma muito peculiar. Pai e filho, Senhor e profeta. Ele está presente não apenas quando você diz assim diz o Senhor, mas Ele está bem presente no momento em que você está questionando: onde está Deus? É o Ribeiro de Querite. E ali chegando, antes de chegar, chegou com essa mensagem: porque já ordenei aos corvos que te sustentem. Você sabe o que é Deus ordenar a ave de rapina que se alimenta de carne de decomposição, carne podre, putrefação? E aonde tem um ambiente, uma revoada dessas aves, desses pássaros, melhor dizendo, em que estão dominando o território, a nossa mente sempre trabalha com alguém morreu, decompôs, animal, é homem e mulher, seja o que for, ser humano, a gente nem chega perto. Então Deus está trabalhando o profeta para que ele possa viver na exclusividade do cantar das águas do Querite, para que aquilo que possa ser comprometedor no futuro seja liberto, seja curado. Ouvir, viver debaixo da vontade, não mais da minha alma, da minha dor, do meu passado. Então o Querite é o lugar necessário.
Talvez aqui eu esteja falando com você, se vendo nessa mensagem. Eu estou na minha querite. Minha oração parece não estar subindo, tem alguma coisa destoada. Acalma teu coração. Descansa no Senhor. Água na Bíblia tem a ver com a palavra. E Deus levou o profeta Elias para o ambiente da palavra. O cantar das águas, dia e noite, é porque essa palavra ela vai chegar na alma e no espírito, juntas e medula. Ela vai discernir suas dores no seu intento, seja ela geracional, seja ela territorial, seja ela momentânea. Mas se permita, ainda que você não entenda, ainda que você questione como filho, se permita ser tratado por Deus na sua querite. E aí Deus começa a dizer para ele o seguinte: você profetizou seca, você profetizou crise hídrica, crise climática, é crise espiritual, é batalha espiritual. E o que é que aconteceu com este amado profeta? Viu as águas do ribeiro baixarem lentamente até que secou. Que Deus é esse que te manda para um lugar, para uma mesa, para uma geografia, para estar diante daquilo que você não planejou, você não pediu, Deus te mandou. Então, se Deus mandou, Deus garante, diga amém por isso. Agora, Deus mandou, Deus entrou até em coisas absurdas, usando corvos para servir o profeta. Deus usa coisas absurdas para dizer ao profeta: eu estou contigo, sou o Senhor da tua vida, eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. E que Deus é esse que leva o profeta para esse ambiente e não manda água, pelo menos naquele território aonde Deus o colocou. Escute isso. Ele profetiza seca e vai experimentar a seca. Ele profetiza falta de água e vai viver a falta d'água. Sabe por quê? Porque é na nossa querite que nós somos provados no que pregamos. Somos testados na profecia que carregamos. Somos levados a um nível de teste de fé comum para uma fé incomum, fé natural para uma fé sobrenatural, fé do coração e a fé gerada pela palavra. Eu e você seremos provados no que pregamos, seremos testados no que cremos. Mas escute isso: Deus não chamou você para olhar apenas a circunstância. Porque se você é crente que olha apenas as circunstâncias, sua fé será minada e você é um forte candidato a desistir. Mas entre o que secou, entre o que se foi e o Deus que te trouxe até aqui, aqui está o segredo. Secou-se um riacho, mas quem te levou a este lugar é fonte inesgotável. O Deus que te trouxe até aqui, Ele não é riacho, Ele é uma fonte inesgotável. Então, para quem está sendo servido por um tempo, e eu estou dentro do que o apóstolo Tiago falou, 3 anos e meio. Ele não fala, mas 1 Reis 17, 18 está falando desses 3 anos e meio. Processo. Querite, primeira estação, que ele não planeja, mas Deus o envia. Por que Deus o envia? Porque o problema não é profetizar, o problema é crescer na estatura do que você profetiza. O problema é você se tornar maduro naquilo que você carrega. A questão não é a bênção que você tem como promessa profética, palavra profética sobre a tua vida. É se você se permitirá crescer no nível da bênção que está pronta. E aí Deus está trabalhando o quê? Tempo de silêncio. Meu irmão, nem sempre o tempo é de profetizar. Nem sempre ou todo dia é o tempo de cantar. Existem momentos que é tempo de silêncio mesmo. Ouvir a voz do Espírito. É o treinamento da escola da dependência. Você está comigo aqui ou não? Então Deus não está mandando Elias pregar, Deus está mandando Elias se esconder. Esconder o quê? É o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por muitos anos, eu me perguntei sobre que lugar é esse, o esconderijo do Altíssimo. Bispo, um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: você sabe onde é esse esconderijo? No centro
da minha vontade. O que é os céus serem povoados por urubus, ave de rapina, corvos? Ambiente que quem olhar de longe diz assim, alguém morreu ali. Talvez você esteja vivendo com situações sazonais de pessoas que vivenciaram e viram o vexame, a vergonha, estão dizendo para determinadas áreas da sua vida, aí não se levanta mais, não vai se reerguer mais. E Deus está dizendo, não, eu estou de forma estratégica, guardando você nessa querite. Estão dizendo porque estão olhando apenas o que é sazonal, momentâneo, que não se levanta, não vai viver a restituição. Mas eu estou tratando primeiro com você. Se você crescer nesse nível, eu vou te levar para o próximo nível. Não questione se corvos não semeiam, não colhem, não plantam. Eu uso quem eu quero, faço da forma que tem de ser. E se preciso for, vou usar coisas absurdas, inimagináveis, só para te provar que eu sou o maior interessado em trabalhar o que ninguém está vendo, em colocar tudo no seu devido lugar, porque você não pode chegar no pódio da bênção da forma que você está hoje. Elias poderia viver então uma crise. Qual a crise? Poxa, porque eu bebi a água toda? A mente do pregador conjectura, se bebia 5 litros de água por dia, por que eu não bebi 2 litros? Ia sobrar. Se eu tomava 5 banhos por dia, por que eu não tomei só 1 ou 2? Querite é você aprender não mais viver a condição, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar naquela idade, eu não faria. Você não vai vencer a sua batalha com o si. Eu descobri que o si é uma nova entidade, tá? Um novo demônio da praça. Se eu pudesse, se eu quisesse. Ainda que aquilo que você detinha secou-se. Ainda que dentro da nossa humanidade o que você administrava se foi, aprenda isso. Nunca condicione coisas com a palavra que te trouxe até aqui, porque o que vai assegurar a tua vida nesse processo, nessa batalha, não foi o que você perdeu, é a palavra da verdade que sustenta o antes, durante e o depois de toda a batalha. Aleluia! Toque em alguém e diga assim, é hora de se levantar, profeta. É hora de se levantar, profeta. Secou, e agora? A fonte vai entrar em ação. Nesta manhã, o Espírito Santo é a fonte inesgotável. E ele usa esse pregador para dizer para alguém aqui, o que secou não determina a palavra que eu te dei. O que secou não determina a profecia que você carrega. O que secou não vai inutilizar nenhum passo da tua jornada. O que secou está nos planos de Deus. Para quê? Para que você não se adapte à tua querite. Porque o que Deus tem para fazer não é em querite. Querite é treinamento para que você aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a se submeter, aprenda o princípio da obediência, aprenda a não questionar o que é vontade. E ainda que você esteja na crise da tua fé, crise do chamado, crise da vida, se prepare, porque aquele que é a fonte está aqui para lhe dizer, levanta-te, porque eu estou abrindo uma nova porta, um novo tempo, você vai subir de nível. Aleluia! Grita comigo, pelo amor de Deus, diga assim, Sarepta. Sarepta. Levanta-te. Vai a Sarepta, a segunda estação. Ele está indo. Queimar gorduras, aleluia. Queimar o bacon, aleluia. Vamos embora. Ele está indo e o Senhor vai usar a fórmula que Ele sempre usa. Usou na primeira, usei os corvos. Agora está dizendo assim, porque já ordenei uma viúva que te sustente. Alguém aqui já foi ajudado por alguém que estava pior que você naquele tempo?
Quem já foi ajudado por alguém que não tinha condição de te ajudar e te ajudou? Levanta a mão. Quem aqui já foi ajudado por alguém que você sabe a condição da pessoa, mas era Deus? Ela disse assim, Deus mandou. Quem já foi? Levanta a mão aí. De acordo com o nosso ego, é constrangedor demais. Você percebe que Deus não está nem aí para Baal e para Jezabel, está fazendo o profeta crescer. Você sabia que Deus não se importa ou não dá ibope para a guerra que você está passando? Retaliação, bombardeio, é capetada dali, já foram vencidos na cruz. Você está comigo aqui? E tem muita gente dando ibope para o que o diabo está fazendo. Meu irmão, procure entender o que Deus quer que você faça nesse tempo. Procure compreender qual é a direção de Deus para esse tempo. Olha o que Deus está dizendo para o profeta Elias. Olha o processo, levanta-te e vai a Sarepta. Deus está trazendo promoção para além fronteiras, num tempo improvável, num tempo de seca, num tempo de escassez. Deus está dando um passaporte dizendo, cruza a fronteira. Eu quero profetizar nesta manhã, levanta a tua mão. Em um tempo improvável, é um tempo de escassez, um tempo em que muita gente está dizendo à sua volta, está secando, vai piorar. Prepare-se para cruzar fronteiras, para romper limites, aquilo que é o trivial, aquilo que é básico, aquilo que secou, aquilo que se foi. Deus está apagando, Deus está trazendo um novo tempo, Deus está resetando a tua mente. Você não será dominado por aquilo que tinha e não tem mais. O passado não pode governar teu presente. Eu vim profetizar para alguém aqui: entra por essa porta, porque novas experiências vão se manifestar neste novo tempo, nessa nova estação. Tem alguém que crê nessa palavra? Dê um brado de libertação. Aleluia! Deus está testando o que? Limites? Sim. Segundo o pregador aqui, meu apóstolo, Deus está dizendo para ele assim: você vai ser sustentado por uma viúva do INSS de Sarepta. Tira a foto, meu filho. Tira a foto. Só tiro foto assim. Ok. Que Deus é esse que vai te mandar para um ambiente, para uma situação, que diz que está cuidando de você, e você olha à sua volta, tem gente pior que você? Que Deus é esse que diz que está com você, e parece que você está vivendo situações que você fala assim, cara, eu não acredito que em maldição, joguei pedra na cruz, nada disso. Mas tem um negócio aí que está vendo? Não está vendo nada. Você está subindo de nível e não sabe. Olha o teu passado, olha de onde Deus te trouxe, de onde Ele tirou você. Então Deus está dizendo assim, ó, da companhia dos corvos subiu de promoção, companhia de uma viúva e o filho dela, hein? Morando no Ribeiro, agora estou te dando uma casinha em Sarepta. Hello? Está aprendendo a ser grato nos detalhes que passa despercebido quando a gente não tem a batalha que estamos enfrentando. Seja grato hoje, meu filho. Quando ele chegou em Sarepta, e essa mulher, embora seja de origem pagã, ela é uma mulher de Deus. Ela deve ser classificada como aquela profeta, assim diz o Senhor. Ela não tem marketing, ela não tem merchan, pelo contrário. Dentro da visão dos israelitas, ela é gentílica, ela adora outros deuses. Não, ela nasceu lá, mas teme a Deus. E eu lhe provo, porque Deus só usa o termo já ordenei quem é dele, quem tem intimidade com ele. Pedir, ordenar, mandar, é para quem o coração é entregue a Deus. Olha o que Deus está dizendo, ô Elias. Tem uma mulher lá da terra dos demônios, que é minha serva. Eu ordenei a ela, sustenta ele. Você está aqui ou não? E o que ele pediu primeiro assim que chegou na casa dela? O que ele pediu? Água. Hã? O que ele pediu? Dá-me o quê? Água. Tem como pôr na tela aqui? 1 Reis capítulo 17, verso 10.
Olha o que ele pediu, a marca do ministério dele. Essa é a marca do chamado dele. Ele foi a Sarepta, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água para que eu beba? Marca do ministério dele. Ele não pediu primeiro um bocado de pão. Ele não pediu primeiro o pão, que ela diz ter um pouco de azeite e farinha, para comer ela e seu filho e morrer. Não, ele pediu a marca do chamado dele. Ele é profeta que mexe com água. Água de cima, água de baixo. Então aonde ele for, ele tem uma marca que vai mudar o ambiente. Ele fez uma prova, um sinal. Pare de hostilizar a guerra que você está vivendo no trabalho, na faculdade, na família. Pare de dar ibope para a acusação e se mova naquilo que você carrega. Porque aquilo que você carrega muda os céus do ambiente. Glória a Deus. Presta atenção. O que é difícil, trazer farinha e azeite, fazer um bolo, um pão e trazer, ou trazer água? Porque a crise era de água. Chegou lá na terra de Sarepta. É crise para alguém, mas para aquilo que eu carrego é instrumento para tomada de território. É crise para alguém, mas aquilo que eu carrego em Deus é a minha base para testificar se Deus mandou, se Deus está no lugar, se Deus está. Dá-me água. E ela está indo. Aí eu começo a entender comigo aqui. Se Deus ordenou essa viúva, eu creio assim, eu viajo no texto. Deus foi lá e disse assim: minha serva, ele é profeta que mexe com água. A marca do ministério dele é água de cima, água de baixo. Então quando ele chegar aqui, se ele pedir água, está uma seca, mas é o teste, ele carrega água, o ministério dele é com água. Não conta história triste para ele. Tanto é que ela está indo buscar. Quando ela está indo buscar, ele fala: e o que tem para comer? Aí ela falou assim: ih, tocou na minha dor. Ok, escute isso. Você já pensou se o profeta não fosse para Sarepta? A mãe que estava declarando, e muito cuidado, pai, mãe de filhos, como eu e Késia somos, muito cuidado com aquilo que você está liberando sobre os céus da sua casa. Você sabia que há um peso de autoridade num pai e numa mãe? Não é o teu caso, mas você deve conhecer alguns pais desavisados que falam tantas asneiras sobre os seus filhos. Aquela mulher diante da profecia, que é Elias, disse assim: você não pode comer, porque essa comida aqui, esse alimento, esse pão, para mim, para o meu filho, é uma refeição e vamos esperar a morte. Ela é autoridade sobre a casa dela, e mesmo com o profeta ali, o que uma mãe liberou ficou povoando o céu da casa, até que no dia da multiplicação, o dia da provisão estava acontecendo, esse espírito então materializou, matou o seu filho. E se o profeta não estivesse ali? Olha para alguém lindo, tem aí? Tem ou não? Tem não, pastor, mas é o que temos para hoje. Olha para alguém lindo aí. Pastor, mas eu posso ter um choque anafilático. Vai ter não, pode olhar. E diga assim: aquilo que você libera. Aquilo que você libera. Diga: aquilo que você fala. Aquilo que você fala. Aquilo que você libera. Aquilo que você libera. Por você ser igreja de Jesus. Ser igreja. Você pode fortalecer a palavra profética. Fortalecer a palavra ou fortalecer profética, a demônios. ou fortalecer a demônios. Aquela mulher era serva. Já ordenei a uma mulher. O que ela tinha que diante do profeta falar de morte? Você está aqui? E aí o profeta está numa nova estação e não tem como ressuscitar corvos. O corvo lá do Querite vai se alimentar da carne em decomposição do filho da viúva de Sarepta. Mas o ambiente onde Deus nos trata é o ambiente da nossa autoridade para um novo nível, aonde aquilo que iria acontecer
não poderia acontecer na Querite. Você sabia que existem bênçãos que ela passa por geografias? Você sabia que existem bênçãos que elas acessam mesas? Você sabia que bênçãos têm a ver com posicionamento? Então, se reposicionar no que Deus quer, ainda que você não entenda, vai trazer resultados em situações que lá atrás você jamais teria. Tem alguém me entendendo aqui? Você jamais viveria, preste atenção, não tem ninguém para ressuscitar no Querite, mas em Sarepta tem. Não tem ninguém para criar vínculo, relacionamento, empatia. Deus não está criando um profeta debilóide para conversar com corvos. Corvos é para levar alimento de manhã e à tarde, pão e carne fresca. Agora Deus está trabalhando o que é social, o que é relacionamento. Deus está cuidando, é um GC, é uma célula, como queira dizer. Deus está trabalhando o que é comunhão, no meio do deserto, no meio da seca. Se tem comunhão, eu vim falar para a igreja, se tem 2 ou 3 reunidos, a morte dará lugar à vida, a maldição dará lugar à bênção, bênção geracional, bênção que vai passar de pai para filho. Eu quero profetizar nesta manhã, levante a tua mão e pega, em nome de Jesus. Eu não sei qual a estação que você vive, mas eu vim profetizar, nós não perderemos os nossos filhos para o diabo, nós não perderemos a nossa casa para o sistema do anticristo, nós não perderemos os nossos filhos nos ambientes das universidades, das faculdades. Não, Deus nos deu filhos, porque eles serão José, Daniel, Esther, para essa geração. Nossos filhos são resposta da ressurreição, da glória da segunda casa, da bênção dobrada, da dupla honra. O que você sofreu, seu filho não vai sofrer. O que você passou, sua casa não vai passar. Por quê, pastor? Porque você é o Elias que sustenta toda essa estrutura. É por isso que para você é mais forte, é por isso que você sente o peso, é por isso que muitas vezes você olha para o lado e diz: meu Deus, será que ninguém está vendo? Será que ninguém está sentindo o que eu estou sentindo? Mas Deus levantou você, mulher. Deus levantou você, meu filho. Para quê? Para ser o Elias que vai sustentar uma geração. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Você não perde a sua casa. Cante. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Vamos! Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Terceira e última fase, o Carmelo. Ele se apresenta ao rei Acabe. E aquele homem que procurou por 3 anos e meio por todas as nações e fazia jurar, se Elias não estava ali, e fazia jurar por Baal, não fazia jurar por Yahvé. Obadias, o servo de Acabe, vai dizer, ele fez jurar. Você sabe o que é isso? Procurar, entrar em nações e dizer assim: ele não está aqui, jura pelos deuses. Quem disse que você será tocado por mantras? Quem disse que a tua casa será tocada? Deixa eu te falar uma coisa, não é mantra de quimbanda, não. Eu estou falando de crente, feiticeiro, oração contrária. Você está imune, você está livre dessas orações contrárias. Você está livre dessas profetadas que não se submete a pastoreio, não sabe o que é tomar ceia na igreja local, não sabe nem o que é discípulo, não se curva discipulado, são tudo crente feiticeiro. Tua casa está blindada, meu filho. Você não perde essa batalha para nenhum espírito de afronta. Você sabe o que Obadias vai dizer? O rei procurou você e fez jurar. Tem uma canção antiga, ai, tocou agora. Olha eu aqui. Queria saber cantar, né? Aleluia. Não é do teu tempo não, jovem. Não é
colocar o homem como centro da pregação, pelo amor de Deus, mas é colocar a profecia que precisa de um homem. Você não é obrigado a saber tudo, entender tudo, pelo amor de Deus. E tem mais uma coisa: Deus não te chamou para ser refém da maldita comparação. O que é teu é teu. Você mexe com água, onde você for vai ter água. O que você mexe? Pastor, eu sei fazer bolo. Se prepare, a rainha do bolo. Pastor, eu fui pastor de um jovem profeta. Ele vendia bananada no trem. Lá no Rio tem negócio de trem. Na minha mão só paga 10, hein? Na minha mão só paga 10. Lá no trem, lá no Rio. Ele falou assim: pastor, aqui tem rapa não, né? Mas não é rapa. Não, é rapa mesmo. Tem? Essa entidade trabalha aqui, brincadeira. O rapa levou a bananada dele toda caramelizada. Chegou no culto: pastor, sou dizimista. E eu falei assim: meu filho, você não paga tributo, aleluia. Você não paga imposto, meu filho. Pastor, sou dizimista, sou ofertante, pastor. Ai, meu Deus, o que eu falo para ele? Falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um futuro melhor para você. Não, pastor, eu já sei o futuro. O que é? Eu vou ter uma bombonier, eu vou ser atacadista. Eu falei: ufa, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei: então libera a mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Vai, pastor, você será o rei da bananada. Tempo se passou. Saiu do trem. Alugou uma loja de um cara que fornecia bombonier para ele, para pagar depois. Esse cara teve uma enfermidade, gostava dele, passou para ele a preço de vista, assim, a perder de vista. Parcelou não sei quantas vezes. Um dia ele me liga e diz assim: pastor, o senhor pode vir na inauguração da minha loja? Eu falei: quem é que está falando? Fulano de tal. Eu falei: rapaz, manda foto. Mandou. Rapaz, sabe o que estava escrito no franchise lá na rei da bananada atacadista? Tentaram tanta coisa contra mim, pastor. Bem-vindo ao clube de quem Deus chamou. Falaram tanta coisa, pastor. Bem-vindo ao clube de quem carrega água. Pode falar o que quiser. Caçaram Elias, mas não tiraram dele o quê? O movimento da água. Você sabe disso. Chamou o povo para o cume do monte. Confrontou Baal, Aserá. Esses profetas vão morrer a fio de espada. Capetada vai ser vencida nesse dia. Você está comigo aqui? Ok, então presta atenção. Ele começa a ouvir trovoadas nos seus tímpanos. Você vai lá no texto original, ele começou a sentir desconforto. Eu tô ouvindo ruído de chuva. Você sabe por que você está num ambiente que ninguém está aí para ninguém? Você está ouvindo algum barulho que ninguém está ouvindo? Que barulho é esse, pastor? Resultado da tua querite e da tua sarepta. É muita gente querendo usufruir, mas só pode usufruir quem tem processo. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim, minha bispa. Deus trabalha assim, meus pastores. O que Tiago disse foi rápido. Durou 3 anos e meio. Depois Deus mandou chuva, os frutos voltaram a crescer. É rápido. Mas quem está no processo sabe que não é rápido. Não é da noite para o dia. Que Deus é esse que trabalha da noite para o dia, imediato? Que Deus é esse que levanta José e diz que ele tem colheita? Não, meu filho, é 22 anos, é 20 anos depois. Você está comigo aqui ou não? É o Daniel no capítulo 1, não comendo as iguarias do rei. Adolescente. Mas só governa a partir do capítulo 3. No reino, história conta. No reino, semeadura conta. No reino, experiência conta. Pergunta quem está do seu lado. Você chegou ontem, chegou agora? Fala com carinho. Mas você tem que falar rindo. Diga assim: você chegou ontem,
Você chegou agora na escola do reino. Aqui não tem crente assim. Lá no Rio tem. Se eu fosse pastor dessa igreja, eu pintava ela de branco. Que bom que você não é pastor, tá? Essa igreja te agradece, aleluia. Que bom. Respira, igreja. Que bom que ele não é o pastor, ela não é a pastor. Até beber um chá. Desceu rasgando, aleluia. Você sabe o que esse cara vai fazer no Carmelo? Desafia os profetas a levantar um altar. Você sabe disso? Tem que responder com fogo. Ele é profeta da água. Aonde ele vai, ele tem essa marca. Ele não vive comparando a vida dele com os... Não, ele é profeta da água. Ele mexe com água. Os caras se retalharam, invocaram derramamento de sangue, remissão, lancetas, gilete. Os profetas de Baal, até meio-dia. Não teve mortandade, não teve capetada que se manifestasse. Você está comigo aqui ou não? Diga assim: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não, do jeito que você falou, você está morto há um mês. Olha para esse crente e diga assim: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Para fechar o espaço aéreo da capetada. Sua oração tem que sair de onde você está e tocar o terceiro céu. Segura na mão de alguém e diga assim: Deus vai usar você para fechar o espaço aéreo da capetada. Você sabe o que esse cara fez? Dá uma garrafa d'água aí rapidinho. Não vou jogar aqui no altar que eu não sou louco. Mas me dá uma. Não abre não. Preparou o altar dele. O de vocês parou, tá viajando, riu lá dos caras. O meu ministério, essa é a minha marca, eu só sei fazer isso. Jogou 12 cântaros de água num tempo de seca. Para de dar ibope pro diabo e vai fazer o que Deus te deu para fazer. Pare de negociar com essa guerra. Ela só vai mudar se você se mover no que Deus te chamou para fazer. Só vencemos batalha se nos movermos naquilo que é nosso para fazer. Só se vence batalha você que não abre mão daquilo que você sabe que Deus te entregou. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Fala para alguém e diz assim: você se move no reino? Você se move no reino? Qual é a área que você se move? Qual é a área que você se então move? vai vencer essa batalha, se movendo no que você foi chamado para fazer. Pare de olhar capetar. Você sabe que tem umas capetadas ambulantes. Satanás, ele precisa de um corpo e de uma mente. E de uma língua que fala. Você está dando ibope para a língua que fala? Há uma palavra que te trouxe até aqui. Essa língua que fala não sabe o que você já passou para chegar até aqui. Oh, Jesus! Jogou 12. Como é que você desperdiça 12 cântaros de água se a crise é de água? É água para os outros. Para mim, que me movo no que Deus me chamou, é a minha base de ação. Um dia um amigo, que não é muito amigo, para falar isso não é amigo, falou assim: olha, você não vai ter muito ibope no Brasil não. Seja um pregador, você tem uma palavra boa. Fica mexendo no negócio de capeta, demônio não. Eu falei: mas eu não falo de capeta. Eu falo de Jesus que venceu o capeta. Mas, falar de... Os pastores não estão prontos, a igreja não quer. É vitória, é chave. Falei: mas eu fui chamado para fechar o espaço aéreo do entendimento. Tem que abrir o entendimento do povo. É a minha água, batalha espiritual. Quando fala do meu nome, batalha espiritual. Apóstolo César, pastor de uma mega igreja em São Paulo, apóstolo, e tem uma linguagem sobre servir. É a água. Bispa Ingrid, mulher de oração, mulher que arregimenta mulheres. São Paulo é a água que carrega.
Kézia Oliveira, essa mulher parece uma orquestra ambulante. Pastor, ela ministra sozinha. Não, é que você não vê, eu também não vejo a revoada de anjo ao redor dela. Mas deixa eu te falar uma coisa: para deitar água no altar é resultado de torção, querite, sarepta. Geralmente quem carrega o que Deus deu, se dependesse dele mesmo, dela mesma, jamais faria. Você está comigo aqui? Quando ele derrama água, Deus responde com fogo. E ele está ouvindo barulho de chuva, trovoada, relâmpago. Sabe quando você está inquieto num ambiente que parece que está tudo dando certo? Deus está te incomodando. É o que você carrega, filha. É o que você carrega. Quem tem manto nunca será contado como alguém normal. Pô, o Miqueias é normal, então eu vou internar você, porque eu não sou normal. Esse carioca é gente boa. Não, você não está bem, porque quem tem um manto não é normal. Não se encaixa em qualquer mesa, não se encaixa em qualquer amizade. Tá bom pregar aqui que não tem hora. Meu relógio parou. Acabou meu tempo. 11:10. Vamos orar. Presta atenção. No tempo de deserto, tem, botaram agora, hein? Agora, na minha cara, grandão ali, ó. Agora, hein? Vou reclamar no Procon da IBF, hein? Agora, botaram agora ali, ó. Vai! Vai! Só tiro foto assim, ó. Não é porque você está assim que você não tem que restaurar teu altar hoje. Restaura teu altar. 12 pedras, governo. Por que é que ele levantou 12 pedras? Os profetas de Baal não levantaram pedras. Quem é de Deus tem memorial, filho. Quem é de Deus não apaga a sua querite, não apaga a sua... Você sabe de onde você veio. Você sabe que você passou para chegar até aqui. E todos os lugares que você passou teve a marca do teu ministério. Água. Querite, água. Mas secou. Sarepta, água. Carmelo, água em abundância. Aí ele diz para Acabe assim: ô Acabe, pode comer aí que eu estou ouvindo uns barulhos de chuva. Celebra, 3 anos e meio, acaba hoje, a chuva está chegando. Céu de brigadeiro. Como é que você está profetizando que o tempo chegou se está tudo errado, tudo parado? Mas quem disse que a tua profecia é diante do que você está ouvindo da boca de homens? É o que você carrega até hoje. Chega na tua casa hoje e diz: ninguém vai morrer, vai ter vitória, vai ter libertação. Comece a tua semana no teu trabalho dizendo: nós vamos vender, nós vamos comprar, nós vamos prosperar, nós vamos pagar a causa, nós vamos... Oh, dá um salto dessa cadeira aí, profeta. No tempo da dor, ele gerou um discípulo. Não, pastor, não está no texto. E que moço é esse que está com ele? Que ele manda ver se tem nuvem. Porque o que você carrega, ninguém vai tirar. Você foi chamado para gerar. Ele se curva. Amém. Ele se curva na condição em que as mulheres hebreias no tempo antigo
grávidas para dar à luz, os seus maridos eram levados cativos ou em guerra, de cócoras, joelhos sobre a cabeça, davam à luz. E ele está assim nessa condição de contrição, é sentir dor. Por isso você é um adorador, conquistador, vencedor, pregador. Tem que sentir dor. Enquanto ele está aqui, ele diz assim: vai ver ali, sobe ali, olha para o Mediterrâneo, vê se tem uma nuvem. E está o garoto, aprendiz. Nada. Volta! O problema não é quem está querendo ver alguma coisa à tua volta. É se você se deixará se embrenhar por aquilo que ninguém tem, a história que você tem, e quer ver o que você não vê, é o que você ouve. Presta atenção. Tem muita gente à nossa volta que quer determinar onde vamos chegar. Se livre dessas pessoas. Não é romper relacionamento, não falar, entenda. Mas não perca mais o seu tempo. A gente vive um tempo em que a gente escolhe nas plataformas digitais quem vai ser a nossa voz e a gente despreza o altar da nossa igreja. Eu sei que não é o teu caso. Então a gente escolhe uma pastora famosa, porque sabe que aqui é cajado e vara que consola. Está na hora de você sair dessa condição de massagear o teu ego e receber aquilo que é a tua querida, a tua sarep, para você crescer. Porque você está retardando a chuva chegar. Não retarde a chuva chegar. Tem alguém me ouvindo aqui? Você não pode ser contado com uma geração que agora alguém é a tua voz e a tua autoridade de 6 segundos, porque te representa, porque prendeu a sua atenção pelo algoritmo. Pelo algoritmo, 6 segundos prendeu a sua atenção e você diz assim, aí você compartilha: amiga, olha essa mensagem dessa irmã, olha essa mensagem desse pastor. E você não compartilha a mensagem do altar da tua igreja. Como assim? A gente vive esse tempo sombrio, que a gente não quer dar voz à autoridade que governa a nossa vida, para ouvir aquilo que está massageando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer você trazendo fogo e água para a terra. E fogo e água para a terra é resposta de quem decide restaurar o altar. Quero orar por alguém que precisa restaurar o altar, reconectar-se. Pastor, é para crente, para você. Para ovelha, também para ovelha. Aleluia. Quero orar por alguém. Se essa palavra tocou teu coração hoje, sai do teu lugar. Eu quero orar por você neste altar. Eu não, né? Késia foi comprar uma calça para mim. Eu perdi 22 quilos pelo irmão Jairo. Aleluia. Quem entendeu, entendeu. Aí entrou, mas aleluia, glória a Deus. Tudo incomodado, mas é coisa da Késia. Aleluia. Não me deixe. Vem, meu filho, vem, minha filha. Se você não... Vocês estão aqui à frente. Tem mais alguém, tá? Você está com uma bola de chumbo aí dizendo assim: eu não vou receber daqui. Aprenda que movimento de corpo no ambiente espiritual é ato profético de romper com aquilo que estava te limitando. Eu no teu lugar já vinha correndo para esse altar. Você está comigo aqui ou não? Você que está aqui à frente, olhe para mim se você puder. Se não puder, fique nesse espírito de contrição. Na 7ª ida, o menino viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. AP, bispa, do tamanho da palma da mão de um homem. Quem já foi adolescente aqui, levanta a mão. 5ª série, vai. Coisa de adolescente. A lua cabe aqui na minha mão de tão longe. Sabe o que o moço do profeta está dizendo para o profeta Elias? Estou tão consternado com a sua posição de oração. Eu vi uma nuvem, mas está longe. Está longe para quem não tem processo. Para quem tem querite, sarepta, chegou. Está longe para crente desavisado. Para quem tem compromisso com Deus e a sua palavra, chegou a chuva. Eu vim profetizar para vocês aqui. A chuva chegou. A chuva chegou.
Chegou na tua família, chegou no teu ministério, chegou, a chuva chegou. Enquanto tem gente medindo pelo que estão vendo, você é medido pelo que ouve, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não foi chamado para ver, você foi chamado para gerar. Levante as mãos aqui. Espírito do medo, eu te dou voz de comando. Solta essa mente agora. Solta essas emoções agora. Vai para o abismo. Depressão do inferno, espírito de morte, pode soltar. Pode soltar. Desespero, sentimento de ter lutado em vão, sentimento de sentir fracassado em alguma área. Satanás está tripudiando. Eu mando embora essa acusação da tua vida. Solta agora essa dor. Solta agora esse remorso pelo ribeiro da tua história que secou. E se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo, tudo diferente, melhor dizendo. Não repetiria nada. O Senhor está te dizendo: não, eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Ainda que haja ruína, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aonde houve vergonha, eu vou trazer dupla honra. Vai abrindo o teu coração agora. Toda desistência, como igreja, mandamos embora. Todo sentimento de fracasso fora da tua vida. Todo nível de acusação das trevas, eu ordeno agora: seja livre desse mal. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Pode dar o teu grito de cura, mulher. Pode dar o teu grito de libertação, homem de Deus. Agora! Agora! Não tem Jezabel, não tem Baal, tem profeta da água que está restaurando o altar nessa manhã. Rebababababababachei, recatarabababababachei, rocotoroboroboxiri andarabacandarabacei, recatacatarabababachei, rocotorobababaiei. Renova espírito, renova espírito, renova espírito, renova, renova, renova. Agora, 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 agora. Senhor, nós reparamos o nosso altar de pedra. Nós reparamos o nosso memorial diante do Senhor. Nós levantamos um altar para que o fogo de Deus venha. Diga comigo: a chuva chegou. A chuva chegou. O que vai acontecer com vocês aqui? Vocês vão caminhar na velocidade da profecia. Há um movimento no reino do Espírito, muito forte. É quando você deixa de caminhar na sua dor para caminhar na palavra profética. Olha o que aconteceu com o profeta Elias. Deus está ensinando a ele que não são estruturas que vão, não é o glamour, não é se tornar mais um no padrão que o homem quer. Ele tem carros e cavalos, e Elias é homem que respeita a autoridade. Por isso que ele dá a primazia. Acabe, aparelha teus carros e desce, porque já ouço o ruído de chuva, ela já chegou. Enquanto tem alguém do teu lado querendo ver o que está longe, não tem processo, vai ver longe mesmo. Mas quem tem história não precisa ver. Foi chamado para gerar, então ele ouve. Você está comigo aqui ou não? Glória a Jesus. Então ele honra a autoridade do território. Ela chegou. Você está aqui? Só que Deus não. Deus não divide glória. E Deus não é injusto de abençoar quem não tem processo.
Você sabe quem foi o primeiro a receber a chuva em Jezreel? Não é o rei do território, é o profeta. Diz o texto que Deus cingiu os seus lombos. Você sabe o que para descer todo anjo ajuda? Amém, igreja? Você está comigo aí? Estrutura na frente. E Deus não se move por estrutura, por clichê, padrão. Ele se move com o coração, que é para Ele. E Ele faz você ir no tempo dele. Você sabe o que é Elias passar andando na velocidade da profecia, a carne fazendo força, mas quem vai chegar primeiro é o Elias? Porque quem passou pela Querite, pela Sarepta e pelo Carmelo tem autoridade para caminhar na velocidade da profecia. Eu quero liberar essa palavra. Você vai caminhar na velocidade da profecia. Eu no teu lugar eu levantava as duas. Você vai caminhar na velocidade da profecia. Então levante as tuas mãos. Quando eu acabar de liberar essa palavra, você vai dar um grito de libertação. Você sabe o que é grito de libertação? Eu queria que filmasse aqui. Sabe o que é grito de libertação? É isso aqui, ó. Quando eu acabar de liberar e dizer amém, eu vou pedir para você dar um brado de libertação. Você crê que cadeias estão sendo quebradas aqui hoje? Você crê que enquanto você está aqui restaurando o teu altar, Deus está tocando a tua semana, a tua casa? Deus está tocando em pessoas. Você crê nisso ou não? Então levante as suas mãos. Nunca mais você será levado pelas estruturas de Baal, as estruturas do mundo, mas você caminhará na verdade da profecia. Essa verdade te levará a lugares e questões que talvez você nunca pensou em passar. A partir de hoje você vive um novo tempo. Você está vivendo uma nova dimensão. Não é mais por aquilo que está acontecendo, mas é por aquilo que você carrega. A partir de hoje, assim como Elias, cada território que ele pisava tinha uma marca, água. Assim será na tua vida. Cada lugar, cada ambiente, cada dia da semana, você será conduzido por aquilo que você carrega. Seja quebrado toda a fortaleza, toda oposição, todo o ataque que você sofreu durante essa semana. Eu mando embora da tua vida. Eu mando embora da tua casa. Sai do teu caminho. Sai da tua caminhada. Todo obstáculo, toda afronta, e você caminhará na velocidade da profecia. Amém? Pode dar um brado de libertação.